Fala, minhas joias! Mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Antes de eu começar a falar sobre o que eu vou falar hoje, já se inscreve no canal, já deixa like nesse vídeo, porque isso faz o YouTube entender que o conteúdo é interessante, vai entregar para outras mães que precisam ouvir isso aqui. Direto eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de meninas falando, acabei de me tornar mãe solo, o que eu faço? Me dá alguma dica e tal, porque a gente precisa desse acolhimento, né, de alguém que tenha vivido ou que esteja vivendo o que a gente está vivendo, o que a gente, né, alguém que já tenha vivido o que a gente está vivendo, para a gente entender, mais ou menos. Não existe um manual, né, escritinho, assim, você precisa fazer isso, isso, isso. Não existe uma receita de bolo para a gente poder viver certas coisas da nossa vida, como a maternidade solo, mas eu acho que a experiência é válida, toda experiência é válida. Então hoje eu decidi vir falar com vocês sobre maternidade solo, né? Um manual da mãe solo. Por que eu tô fazendo assim? Porque não é regra, mas são coisas que funcionam pra mim, que funcionaram pra mim e pra várias mulheres, porque vocês, quem me acompanha nas outras redes sociais, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, no TikTok, vou deixar o arroba aqui em cima pra vocês. Vai lá me acompanhar e eu falo muito sobre maternidade solo, eu mostro muito a minha realidade, como que é a minha vida e tal. E eu recebo muitos comentários de meninas falando as experiências dela, coisas que elas passaram, como que elas resolveram as coisas na vida delas. Então, eu fiz um compilado usando experiências de seguidoras e experiências minhas também para trazer aqui para vocês, para dar um norte, menina, para você saber, porque quando a gente se torna mãe solo, a gente fica meio perdida. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sei, menina, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. É isso. Vamos pro vídeo? Eu vou falar 3 coisinhas que podem te ajudar na maternidade solo, que vão te dar um norte do que você tem que fazer. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você é que essa dor que você está sentindo provavelmente vai passar. É passageiro. Eu sei que dói, que dilacera a alma, mas vai passar, tá bom? Fica calma, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, que a gente vai caminhar junto, você não precisa passar por isso sozinha, tá? Somos amigas, somos amigas. A primeira coisa que você vai fazer, se você se tornou mãe solo, é entrar na justiça. Você vai entrar com pedido de alimentos e você vai entrar com pedido de guarda. Ou, aí vai de você, se você quer guarda compartilhada ou se você quer guarda unilateral. É seu dever proteger os direitos do seu filho. Não confie na palavra do pai, do genitor, tá? Não confie na palavra dele, porque ele não é mais o seu parceiro, você não pode mais confiar cegamente nele, ele é só o pai do seu filho agora, é só o genitor do seu filho agora. É muito comum. Pais que só são pais quando estão com a mãe e pais que nem quando estão com a mãe não são pais. Aqueles que não trocam fralda, não sabem o horário de remédio, não acordam de madrugada quando a criança está doente, não acompanha em consulta no pediatra. Existem esses 2 pais, tá? Que isso aqui vai te dar problema, menina. Se o pai do seu filho, se o genitor do seu filho é um desses 2 tipos, você precisa estar com o seu processo bem bonitinho na justiça para você proteger os direitos do seu filho e se proteger também. Quando você entrar com esse processo na justiça, você vai entrar pedindo a regulamentação da convivência, tá? E o que acontece? Por que você precisa pedir isso? Porque o genitor, ele não pode entrar na sua casa na hora que ele quer. Ele não pode entrar, tipo assim, querer visitar o seu filho na hora que é conveniente para ele. Porque a gente vê muita mãe passando aí por situações de vou sair, de repente o genitor apareceu na minha porta querendo sair com a criança, só que eu já tinha programado alguma coisa. E aí você vai e fala, não, não vai levar. O que ele fala? Que você está impedindo. E isso pode acontecer. Se isso está regulamentado direitinho na justiça, os dias de convivência certinho, ele precisa respeitar aqueles dias de convivência. Tanto para o bem-estar da criança, porque também tem pai que some por meses, desaparece da vida da criança, e aí ele quer aparecer do nada, como se nada tivesse acontecido. Às vezes aparece até de madrugada na sua casa, só para ver se não tem ninguém na sua casa, para ver se você tá com a criança dentro de casa, sabe? Tipo assim, não é nem preocupação com a criança em si, é meio que para controlar a sua vida, sabe? Então você precisa ter esses dias de convivência definidos na justiça. Eu vi até um caso de um cara que ele era advogado da mãe, né? E o juiz foi definir as datas de convivência e ele falou que iria conviver com o filho, que não sei o que, e aí o juiz falou o seguinte, não, tudo bem, eu vou definir aqui para você pegar o seu filho a cada 15 dias, só que no dia que você não aparecer, você vai ter que pagar uma multa de R$1.000
pra mãe, tá? Ele, não quero, não quero. Ele, não, mas o dia que for pra mãe ficar com a criança, se ela não ficar, ela também paga essa multa de R$ 1.000 pra você. Aí a mãe, não, tudo bem, vamos fazer assim. Porque a mãe nunca vai abrir mão do filho, né? E aí ele não quis. E isso mostra muito como funciona a cabeça de alguns genitores. Não confie na palavra, não confie na palavra. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, não confie na palavra do seu ex-parceiro. Outra coisa que também vai ser definida nesse processo é o valor da pensão. Por quê? Existe muito genitor hoje no Brasil que paga R$ 300 de pensão, R$ 250 de pensão. Se você pegar... O nome dessa pensão é alimentos, não é nem pensão que fala, né? É o valor de alimentos da criança. Se você pegar esse valor de R$ 300 e dividir por 30 dias da semana, dá R$ 10 por dia. Onde que isso dá para você cuidar de uma criança? Ah, mas a mãe também tem que pagar. Sim, a mãe paga. Porque o que falta, o que o genitor não dá, quem supre é a mãe. Isso é meio óbvio. O valor de alimentos de uma criança entra absolutamente todas as necessidades básicas da criança. Moradia, água, energia, locomoção, higiene, alimentos. Aí você acha que R$ 300 cobre tudo isso? Não cobre. Entre na justiça e peça um valor justo para o seu filho. Aí tem aquele genitor que fala assim, ai, porque eu não ganho tão bem, eu não consigo pagar mais do que isso. Ou então fala assim, eu pago o mesmo valor pro meu filho, por isso que eu pago isso pra você, sabe? Por isso que eu pago isso pro nosso filho. E assim, isso não é desculpa, tá? Existe uma coisa que alguns advogados pedem, que é a quebra de sigilo bancário. Gente, eu sigo muito advogado, por isso que eu tô falando essas coisas pra vocês. E quando o advogado pede isso, o juiz vê todas as movimentações da conta do pai. Mesmo que ele tenha um salário instável, o juiz coloca uma porcentagem. Se ele ganhar menos, ele paga um pouco menos naquele mês. Mas se ele ganhar mais, ele paga o percentual daquele mais que ele ganhou, entendeu? Não confie. Mas, gente, eu vou repetir isso até o final. Não confie na palavra do genitor. Não confie que é só aquilo que ele consegue pagar. Porque, às vezes, eu vi uma frase esses dias que falava assim, quando uma mãe melhora de vida, ela coloca o filho numa escola de elite. Quando um pai melhora de vida, ele arruma vários meio-irmãos para o filho dele. Não é todo pai, não estou generalizando, mas acontece muito e a gente sabe que acontece. Ou não arruma vários meio-irmãos, mas gasta dinheiro com outras coisas, com festa, com bebida, com amigo. E a criança, a mãe se vira, né? A mãe se vira com a criança, mas na hora de querer falar mal da criança, querer falar mal da mãe, eles são ótimos, né? E aí já entra na última coisa que eu queria falar sobre isso, de você entrar na justiça. Quando você entrar na justiça, se prepare. Porque quando o genitor for intimado, for citado, não sei como é que fala, mas quando chegar na mão dele, que você entrou com um processo para regularizar essas coisas na justiça, ele vai surtar. Ele vai surtar. Amiga, escuta o que eu tô te falando, ele vai surtar. Você precisa estar psicologicamente bem para você ser fria diante do que ele vai fazer, porque pode ser que ele comece a falar mal de você por aí, que ele comece, sabe, a infernizar a sua vida só para você desistir do processo, porque às vezes acontece, a mãe acaba desistindo do processo. Você precisa estar psicologicamente bem para você ser fria diante disso, não responder a ataques dele. Você precisa guardar provas se houveram inconstâncias, por exemplo, ficou meses sem visitar, sabe, essas coisas. Não pagou a pensão no mês tal. Você precisa ter provas, sabe, de qualquer coisa que você possa colocar no processo, junte provas de tudo, tenha provas de tudo, porque ele vai surtar e ele vai querer te descredibilizar como mãe. E uma coisa muito importante, não fale mal do genitor, por mais que você passe por poucas e boas na mão desse homem, não fale mal do genitor na frente dos seus filhos. Deixa que quando eles crescerem, eles vão entender quem que é o homem que fez parte ali da criação, que ajudou a colocar ele no mundo. Não fale mal do genitor na frente dos seus filhos, por mais que você esteja muito brava. Não fale mal, porque isso pode se reverter contra você. Mas tenha em mente que você é responsável pelos direitos do seu filho. O primeiro passo, quando você se torna mãe solo, é entrar na justiça para deixar tudo muito bem definidinho. Guarda, alimentos, convivência, tudo certinho, diante da justiça, para proteger o emocional da sua criança de inconstâncias do genitor, para proteger o seu psicológico, porque é um saco
você ter um filho com uma pessoa que você não se dá bem, para proteger os seus direitos também, sabe? A justiça costuma favorecer a pessoa que entrou na justiça primeiro, a pessoa que correu primeiro atrás dos direitos do filho. Então seja você a primeira a correr atrás dos direitos do seu filho. A segunda coisa que você tem que fazer quando você se torna mãe solo é trabalhar pelos seus filhos. Tenta fazer um extra, trabalha, começa a gravar o seu dia a dia e postar na internet. Ai, mas as pessoas vão falar que eu tô passando vergonha. Deixa falar. Sabe, deixa falar. Todo mundo que é grande hoje na internet começou pequeno. Ninguém, entrou no Instagram e bum, de repente 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Não. Todo mundo começa de baixo. Eu comecei com 500 seguidores, tá? E hoje, agora eu tô tentando aqui, né, crescer no YouTube também, mas eu tenho já as minhas redes sociais que eu tô com bastante seguidor. Por quê? Porque eu comecei a postar tudo. Eu comecei a postar momentos engraçados, desabafos, sabe? Aconteceu tal coisa, eu tô surtando dentro de casa, sabe? Essas coisas. Grave o seu dia a dia. Não quer mostrar os seus filhos? Não mostre. Grava eles de costas ou, sabe? Não quer mostrar seus filhos na internet? Não mostre. Mas começa a gravar seu dia a dia. Tô limpando a casa. Fui levar meu filho pra escola. O que que eu faço de lanche pro meu filho? Começa a gravar. Mas meu celular não é tão bom para gravar. Começa com o que você tem, com o que está ao seu alcance. Grava e posta. Se você não gosta de aparecer, procura. Aqui no YouTube tem muitos vídeos explicando o que é o GC. O GC é um vídeo que você grava sem aparecer o seu rosto, só mostrando o produto e a sua experiência como consumidor, recebendo aquele produto. Tem muitos vídeos, tem o pessoal ensinando como é que faz esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Gente, aqui no YouTube é uma enciclopédia para você aprender uma coisa nova, para você aprender uma profissão nova, vender na Shopee, vender no Mercado Livre, você consegue aprender. Ou então, se você não quer trabalhar com internet, vai fazer brigadeiro, vai fazer alguma coisa, sabe? Se especializa no seu trabalho, procura uma forma de fazer mais dinheiro e de vencer na vida, trabalhe pelos seus filhos, para que você não precise pedir ajuda de ninguém para criar os seus filhos. Eu sei que é difícil, que é pesado, eu sei disso, mas a gente é forte. Mulher, a gente é forte, a gente consegue. E se você estiver sobrecarregada, procura alguém para te ajudar, para ser sua rede de apoio, sabe? Coloca as crianças numa creche, coloca as crianças na escola e não se sinta menos mãe por você estar colocando o seu filho numa creche período integral, numa escola período integral. Se você precisa trabalhar, trabalhe, faça o que precisa ser feito pelos seus filhos. Lá na frente, eles vão reconhecer o seu esforço. E é muito gratificante quando você consegue proporcionar para os seus filhos coisas que na sua infância você não tinha. Gente, a primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos. O Zion e a Melanie, o Zion com 6 anos e a Melanie com 2 anos já viajaram de avião, já foram para outro estado, sabe? Eu, quando era criança, eu sonhava em ter uma piscina, sabe? Para eu poder nadar. A gente estava morando um tempo atrás num condomínio que tinha piscina. Hoje a gente alugou uma casa que tem piscina, sabe? É muito gratificante você poder proporcionar para os seus filhos coisas que você queria ter na infância e você não podia ter. E é mais gostoso ainda quando você faz tudo isso sem precisar pedir ajuda do genitor. Porque às vezes acontece da gente querer pedir ajuda, da gente mandar uma mensagem, tô precisando disso, disso e disso, e o genitor ser escroto, sabe? Perdão por usar essa palavra, mas ele fala assim, eu já pago pensão, a pensão já era para cobrir isso. Porque você é irresponsável. Porque eu não vou ajudar com nada. E querer te esculachar, sabe? Quando você sabe que não tem como você ter diálogo com a pessoa, quando você sabe que a pessoa não vai fazer pelo seu filho a mesma coisa que você faz, não vale a pena você se estressar, você se desgastar. Faça você e vença você pelos seus filhos. Aprenda sobre educação financeira, tenha sempre uma reserva de emergência. Se os seus filhos ficarem doentes, não passe pelo estresse de pedir ajuda para o genitor e ele falar que você está mentindo ou falar que o valor que ele manda de pensão já cobre tudo isso. Não, sabe? Seja você a provedora dos seus filhos. Eu sei que é cansativo, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que fazer mais, só que é muito mais cansativo você ter uma pessoa abusando do seu psicológico, sabe? Porque isso é violência. Abuso psicológico é violência, sim, e você precisa se proteger. Porque a partir do momento que ele está ferindo a árvore, ele está ferindo o fruto. E você precisa proteger os seus filhos disso. Então seja você a provedora, sabe? Tudo isso vai compensar no final. Eu prometo pra você que vai compensar no final. E a terceira e última coisa que toda mãe solo precisa fazer é cuidar de você, amiga. Você precisa cuidar de você, sabe? Cuidar do seu emocional. Faz uma terapia, se afasta de coisas que te fazem mal, de pessoas que te fazem mal. Protege
a si mesma, sabe? Porque quando o relacionamento não termina mal, geralmente o genitor tem mania de querer, principalmente se ele é narcisista, ele tem mania de querer tentar te atingir, sabe? Ele vê que você tá crescendo, que você tá seguindo, ele quer te destruir, ele quer te puxar pro buraco que ele tá. Se cuida, se protege emocionalmente, sabe? Para isso não atingir os seus filhos e não acabar com a sua saúde psicológica, porque se, igual eu falei já agora, se fere a árvore, fere o fruto. Se você estiver ferida, essa ferida vai chegar nos seus filhos, os seus filhos percebem quando você tá triste. É muito ruim quando a gente tá triste, os nossos filhos percebem e querem tentar ajudar a gente a ficar bem. E, tipo assim, o intuito deles é que a gente fique bem, mas dói muito quando você tá mal e os seus filhos tentam te ajudar a ficar bem, sabe? Tenta fazer uma terapia e se afasta de coisas que te fazem mal. Bloqueia o genitor em tudo, mantém um canal só de comunicação, não fica olhando rede social, porque às vezes ele vai começar a falar mal de você nas redes sociais e você precisa se proteger emocionalmente disso. Cuide do seu físico. Faz um treino, amiga, faz um cardio. Ah, se você não consegue ir pra academia, eu vou pra uma academia aqui em Sorocaba que tem área Kids, que é a Malibu. Tem várias cidades aqui no interior de São Paulo, tem essa academia. E lá eles têm área Kids para crianças de 2 a 12 anos. Eu deixo a Melanie lá e vou fazer meu treino normal. Mas se você não consegue sair de casa para poder treinar, coloca um vídeo no YouTube e vai fazendo um treino dentro de casa, um queima diária. Coloca a criança para fazer junto com você, para eles pode ser uma grande brincadeira. Quando seu filho vê você cuidando do seu físico, ele vai começar a querer cuidar do físico dele também. O Zion é muito engraçado porque ele se preocupa muito em comer certo, às vezes, tipo assim, quando chega final de semana ou dias que ele não tem treino de basquete, ele mesmo coloca no YouTube vídeos de flexão, de coisas para ele fazer, exercícios dentro de casa. Isso me preocupa um pouco porque eu sei que quando ele estiver na adolescência ele vai ser extremamente vaidoso. E ele é bonito, né, gente? Meu filho é bonito, meu Deus do céu. Então eu já imagino que, gente, esse menino vai chamar a atenção onde quer que ele vá. Isso eu já tenho, né, certo na minha mente. Mas, enfim... Cuide das coisas que você come, sabe? Ai, você gosta de comer uma besteira? Coloca uma vez só por semana. Ai, sábado à noite, sexta à noite, vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer. Mas não coma todos os dias da semana, sabe? Evita coisa muito gordurosa, porque o que você consome reflete no seu físico, não só na parte de você engordar e a sua saúde ficar ruim, mas também nos seus hormônios. Quer ver? Calma. Perguntei até pro ChatGPT aqui, ó, quais os malefícios da gente comer mal, quais os malefícios pro nosso emocional. Aí tá falando aqui, ó, mais irritabilidade e oscilação de humor. Quando a alimentação é rica em açúcar e carboidrato refinado, a glicose no sangue sobe rapidamente e depois cai. Isso gera irritabilidade, cansaço repentino, dificuldade de concentração, sensação de fome constante, você fica mais vulnerável à ansiedade, você sente mais cansaço mental, você tem alterações na microbiota intestinal, que é aquele negócio de você ficar constipada, sabe? Você não consegue ir no banheiro. E isso vai impactar no seu humor, vai trazer mais estresse, mal-estar. E você tem uma menor resiliência emocional. Ó, dormir mal e alimentar-se mal, viver sob estresse, costumam formar um ciclo. Quando o corpo está mal nutrido, o cérebro tem menos recursos para lidar com os desafios emocionais do dia a dia. Então, ó, não é só sobre a sua saúde física ou, entendeu, você ter um shape. É sobre você cuidar da sua saúde mental através do seu intestino. Já ouviu falar que o nosso intestino é nosso segundo cérebro? É exatamente isso. E por último, mas não menos importante, nessa parte de você cuidar de você, você precisa cuidar do seu espiritual. Eu bato muito nessa tecla porque eu já falei mais ou menos por cima, mas eu passei por muitos desafios na minha gestação, no meu puerpério. Hoje está um pouco mais estabilizada a minha vida, mas ainda assim eu tô sofrendo muito ataque. Quem me acompanha nas redes sociais tem acompanhado que, tipo assim, gente, diariamente, eu sofro ataques diariamente. Falar pra vocês, se não fosse o meu espiritual, se eu não estivesse firme com Deus, eu já teria ficado maluca há muito tempo. Eu beirei a depressão enquanto eu estava gestante. E o que me salvou, porque, gente, eu sei que eu tô errada, eu não fiz terapia. Porque eu não. Acho que as pessoas veem que eu trabalho com a internet e querem cobrar valores absurdos por sessão, sabe? Por semana. Ai, 400, 500 reais, eu não consigo pagar esse valor. Eu acabo investindo na escola dos meus filhos e coisas, alimentação deles. Eu acabo investindo muito mais nos meus filhos do que
né, cuidando do meu emocional. Tô errada? Tô errada. Mas o fato de eu me apegar com Deus me ajudou muito. Tem um livro que eu já li do Augusto Cury que fala que Jesus é o maior psicólogo de todos. E quando a gente para ler a Bíblia, Deus ele fala muito sobre viúvas e órfãos. Naquela época, viúvas e órfãos era exatamente isso, né? Que a pessoa ali faleceu. Mas a gente pode trazer para o nosso contexto atual. Só no Brasil são mais de 11 milhões de mães solo. A gente pode tratar essas mulheres como viúvas, porque elas não têm ali do lado um provedor. Na Bíblia era muito comum um homem ser o provedor da casa e só ele trabalhar e só ele fazer as coisas, e a mulher ficar responsável pelo lar e pelas crianças. Então, quando essa figura sai, a mulher fica viúva e as crianças ficam órfãs. E Deus, ele é protetor das viúvas e dos órfãos. Tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é, acho que é a viúva de Naim, não tenho certeza, mas é uma mulher que o marido dela morreu, ela ficou cheia de dívidas e ela tinha 2 filhos. E os credores, né, vieram cobrar as dívidas dela e queriam levar os filhos dela como escravo. Imagina alguém chegar na sua casa e falar que se você não pagar suas dívidas, vão pegar os seus 2 filhos, as suas 2 crianças e vão levar como escravos. E ela foi atrás do profeta e pediu ajuda, e o profeta foi e orou, falou para ela pedir vasilhas para os vizinhos e começar a encher as vasilhas de azeite. E o azeite foi se multiplicando e tal, e eles encheram todas as vasilhas. E quando acabaram as vasilhas, na Bíblia fala que o azeite parou. Não que ele secou, mas que o azeite parou. Se ela tivesse mais vasilhas, ia continuar. E aí o profeta falou para ela pegar aquele azeite, vender, pagar as dívidas e viver o resto da vida dela com o que sobrasse desse dinheiro das vendas. Tem muitas histórias como essa na Bíblia de mulheres, teve Agar, que o pessoal bate muito em Agar porque Sara mandou ela se deitar com Abraão e teve um filho e ela era escrava. E aí depois ela fugiu pro deserto com o filho dela, e lá no deserto Deus visitou ela e falou que ia cuidar dela, que ia cuidar do filho, que ouviu o choro do filho dela e que dele seria feita uma grande nação. Deus, ele olha, ele nos enxerga. Deus, ele enxerga nós, mães solos, e ele nos dá sustento, sabe? Todas as vezes que alguém me pergunta quem é o pai dos seus filhos, eu sempre falo que é Deus, porque desde que eu tive os meus filhos, eu sempre tive muito medo de não ter condições para sustentar eles, e eu sustento eles até hoje com a ajuda de Deus, é a misericórdia de Deus na minha vida, isso eu tenho certeza. Não é de mim isso, tudo que eu tenho vem de Deus, e eu tenho plena certeza disso em todas as áreas da minha vida, sabe? Hoje meu filho estuda numa escola que quando eu era criança eu tinha muita vontade de estudar, que é o Colégio Adventista. Eles se vestem bem, eu consigo comprar um tênis da Nike pro meu filho, porque ele gosta muito, ele joga basquete, ele tem um monte de bola de basquete em casa. Eu consigo proporcionar viagens para eles, e é tudo com a ajuda de Deus. E é isso, gente, cuidem muito bem do espiritual de vocês, se apeguem com Deus e tenham ele como o seu marido, realmente, o seu provedor, aquele que vai proporcionar as coisas pra vocês, sabe? Quantas vezes a minha oração foi assim: Senhor, as crianças estão precisando disso, disso e disso. Me ajuda aí, porque eu tô sem condições. E dava certo, sabe? O Senhor mandava provisão, ou aparecia um trabalho. É muito bom ter essas experiências com Deus, tá? E é isso, gente, ó, relembrando, 3 coisas que você precisa fazer se você se tornou mãe solo. Entre na justiça para correr atrás dos direitos dos seus filhos. Seja a provedora do seu lar, trabalhe pelos seus filhos e cuide de você, tá? Se você conseguir fazer essas 3 coisas, já vai ficar muito mais fácil para você levar essa vida de maternidade solo. E é isso. Deus abençoe vocês, obrigada por quem assistiu até aqui. E comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, tá bom? Beijo!